Irmãos, quero compartilhar com os irmãos 2 Samuel, capítulo 20. Versículo 16. Segunda Samuel, capítulo 20, versículo 16. Amém? Você pode ficar de pé para nós lermos a palavra. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Então uma mulher sábia, repita comigo, sábia. Mais uma vez, sábia. Gritou de dentro da cidade. Ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Ele, porém, se chegou perto dela e a mulher perguntou, tu és Joabe? Respondeu ele, sim, eu sou. E ela lhe disse, ouve as palavras de tua serva. E ele disse, eu estou ouvindo. Então falou ela dizendo, antigamente costumava dizer que se peça conselho em Abel, e era assim que se punha a termo as questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse, longe, longe de mim, que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Sebá, filho de Becri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. E disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. A mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Este, pois, tocou a buzina, e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Amém? Pode assentar, irmãos. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu estava lendo a palavra do Senhor e outro dia eu fui convidada para pregar numa igreja e o tema da igreja era por que estás parada, ó igreja, se é tempo de clamar? E aí então eu comecei a estudar essa palavra e me chamou muito a atenção quando a palavra destaca que uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. E ela gritou por Joabe, ela diz, Joabe, Joabe, ouve aqui, vem aqui porque eu quero falar contigo. 2 Samuel, capítulo 20, ela vai falar de um contexto que vai vir lá de 2 Samuel, capítulo 15, 16, 17, 18. Eu vou explicar um pouco para a gente poder entender, para a gente chegar até aqui. Lembra daquele Salmo 42, quando Davi... ele clama, porque está batida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Estudiosos dizem que o Salmo 42 foi escrito num tempo onde Davi estava chorando a perseguição que ele sofria pelo próprio filho dele, Absalão. Então Davi teve que fugir de Jerusalém, deixar o trono e teve que ir para o monte. E ele foi para o monte de Efraim, fugindo do seu filho. E ali Davi começa a se lamentar e ele não vai sozinho, ele vai com os seus soldados. E ele fica lá. Um determinado momento, o filho Absalão vai atrás de Davi e declara guerra contra Davi. Eles guerreiam. Davi não vai para a guerra, Davi fica na cidade. Mas os soldados de Davi vão para a guerra e Absalão morre.
Quando Davi fica sabendo que o filho morre, mesmo o filho estando perseguindo ele, Davi chora amargamente a morte do jovem Absalão. Porque Davi não tem prazer na morte do inimigo dele. Eu acho isso lindo. Porque ele poderia até sorrir, ele poderia até falar, graças a Deus que o inimigo morreu. Mas não, Davi entra em luto, Davi entra em pranto, porque Davi não queria que aquilo acontecesse. Ele não queria a morte do inimigo. Absalão era o próprio filho dele que teria se tornado inimigo dele. Quando Davi, então, fica sabendo que Absalão, que queria matá-lo, é morto, então Davi volta para Jerusalém. Davi volta para assumir o reino de novo. Quando Davi volta para Jerusalém, se levanta um homem, que é esse Sebá, filho de Bicri, e esse homem se levanta contra Davi nessa volta. Quando eu li isso, eu achei muito interessante que a vida do crente é bem parecida. A gente vence uma batalha, você está vencendo uma batalha, você volta com a vitória, mas você já enfrenta outra guerra. Davi está voltando de Jerusalém, o povo está em festa, o povo está festejando a volta do rei, junto com os seus soldados, e quando ele está voltando, que ele vai entrando em Jerusalém, uma luta já começa a se levantar contra ele. E é bem parecido assim na vida daquele que serve a Deus. Lembrando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele volta para Jerusalém, então esse homem, Sebá, que diz a palavra do Senhor, que era aqui alguém de briga, era uma pessoa de briga, era uma pessoa que não era muito bem vista, ele se levanta contra Davi. Então, quando Davi chega em Jerusalém, Davi chega para os seus soldados. Joabe era um dos soldados de Davi, na verdade, Joabe era um dos comandantes do exército de Davi. Davi fala para Joabe assim: Joabe, vai atrás desse Sebá, porque se nós deixarmos, ele vai ser pior para nós do que Absalão foi. Então é melhor a gente já resolver essa situação. Então Joabe aqui, o comandante, se levanta em busca desse Sebá. E esse Sebá, ele foge de Davi para uma cidade chamada Abel Bet Maaca. Essa cidade é a cidade dessa mulher. O que acontece? Sebá se esconde na cidade de Abel, e Joabe vai em busca dele. Joabe, junto com o seu exército, vai em busca para exterminar o problema, acabar com a situação. E aí então, a palavra de Deus diz que Joabe, ele faz uma muralha em volta da cidade. Ele constrói uma muralha para invadir a cidade, para poder então pegar o Sebá. E aí então, se levanta uma mulher. A Bíblia não fala nem o nome dela. Eu não sei o nome dela, a palavra de Deus não diz quem ela é. Mas o fato é que uma mulher, diz a palavra, uma mulher sábia, quando ela vê que a sua cidade está em perigo, quando ela vê, e ela sabia que Davi, ele era valente, sabia que o exército de Davi tinha fama, e a fama do exército de Davi, incluindo Joabe, comandante, eram de homens guerreiros, valentes na batalha e corajosos. Quando aquela mulher fica sabendo que a cidade dela está cercada por homens valentes e guerreiros que querem invadir a cidade para poder ir em busca de um homem chamado Sebá, o texto vai dizer o seguinte: uma mulher sábia gritou. E eu achei isso muito interessante, irmãos. Nós precisamos estar atentos aos perigos que nos cercam. Aquela mulher estava atenta. Ela estava percebida do perigo que estava cercando a sua casa. O perigo não estava só sobre a cidade. Os soldados iriam invadir a cidade, significava guerra. Ou seja, muita gente podia morrer ali. Quando aquela mulher observa que a cidade dela está em perigo, quando ela observa que a casa dela está em perigo, que a família dela está em perigo, então ela se levanta. Ela se levanta e ela grita. E ela vai gritar: ouvi, Joabe, vem aqui que eu quero falar com você. A primeira coisa que eu entendo aqui nesse texto, irmãos, é que
não só a mulher, mas como eu e você, precisamos estar atentos aos perigos que nos cercam. E a gente precisa gritar, a gente precisa clamar, a gente precisa fazer alguma coisa. Aquela mulher chama Joabe para conversa. Ela chama Joabe para conversar com ele. Diz o texto que ela é sábia. Irmãos, a gente precisa entender o que é sabedoria. No meio das mulheres, o texto famoso é: a mulher sábia edifica casa e a tola derruba. Esse é um texto nosso muito conhecido. Mas o fato é que o que é ser uma mulher sábia? O que é edificar a casa? O que é, na verdade, a sabedoria que a gente precisa? Às vezes a gente confunde sabedoria com inteligência. E sabedoria é diferente de inteligência e de conhecimento. A gente tem muito conhecimento às vezes, mas a gente não tem nada de sabedoria. Uma história diz que 2 jovens, eles viviam numa aldeia, e nessa aldeia tinha um mestre. E eles foram até a casa do mestre, e eles falaram: mestre, explica pra gente o que é sabedoria e o que é inteligência e conhecimento, porque a gente não entende. E aí então o mestre falou assim para eles: vocês querem saber o que é sabedoria e qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? E eles falaram: sim, mestre, nós precisamos dessa resposta, e o Senhor tem essa resposta para a gente. Então o mestre falou assim para eles: olha, amanhã bem cedo, vocês vão acordar bem cedo, e vocês vão subir a montanha mais alta da aldeia. E eles olharam um para o outro, subir a montanha, lá eu vou entender o que é sabedoria, o que é conhecimento. E ele disse assim: mas vocês vão subir da seguinte forma: cada um de vocês coloca 5 grãos de feijão dentro do sapato. Sobe. Quando vocês descerem, vocês vêm aqui que vocês vão me dizer a diferença entre sabedoria e conhecimento. Os jovens foram e começaram a subir a montanha mais alta da aldeia. O fato é que tinha um jovem que subiu bem, sabe? Ele subiu bem treinado, parecia até um atleta. Mas o outro sentia muita dor no pé. E aí ele perguntou para o amigo, e ele falou assim: você não está sentindo dores? Porque eu não estou aguentando mais esses caroços de feijão no meu pé. E aí o amigo falou: não estou sentindo dor nenhuma não, está tranquilo. E eles subiram. Quando chegaram lá no alto da montanha, o jovem falou assim para ele assim: olha, eu estou acabado, o meu pé está destruído. Mas por que você não... Eu não entendo por que o seu pé não está destruído. E ele disse assim: ué, você não sabe que se a gente cozinhar feijão, ele fica mole? Eu cozinhei os caroços. Cozinhei os 5 caroços de feijão, os 10, botei 5 em cada pé e está tudo mole aqui, não tem dor nenhuma. A diferença entre sabedoria e conhecimento. Todos nós sabemos que feijão cru é duro. Mas quando a gente cozinha, ele amolece. Isso é conhecimento. E o que é sabedoria? É quando eu coloco o meu conhecimento em prática. A sabedoria é quando eu coloco tudo o que eu aprendo em prática. Quando eu coloco aquilo que eu aprendi, eu coloco da melhor maneira possível. Sabedoria, irmãos, é praticar o que diz a palavra. Conhecimento é o conhecimento da palavra. Agora, só o conhecimento não vai valer de nada. Eu e você precisamos praticar. Por isso que a sábia edifica. Porque a sábia coloca em prática aquilo que ela aprende. E toda vez que a mulher colocar em prática aquilo que ela aprende, a casa dela será edificada. A casa dela será fortalecida. Agora, se ela só adquire conhecimento e não pratica nada, ela é tola. É o que diz a palavra. Porque grande será a ruína. Então, a palavra vai dizer que uma mulher sábia, uma mulher que tem conhecimento e que colocou em prática, ela vê o perigo da sua cidade e ela se levanta. Ela se levanta para colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Então ela chega para Joabe e ela pergunta para ele assim: ó, vem cá, tu é Joabe? Ele fala: sim, eu sou. E ela fala o seguinte para ele: ouve a palavra da tua serva. Joabe, ele não era qualquer pessoa. Ele era um comandante. E aqui a Bíblia não fala nem o nome dessa mulher. Ou seja, ela não olhou para a posição do homem. Mesmo sendo um comandante, uma mulher muito simples, ela pode dar conselhos
para as pessoas do mais alto escalão. Aquela mulher, ela não se preocupou com a posição do Joabe. Ele era comandante, ele era valente, ele era guerreiro, mas ela se levantou e ela falou: é com ele que eu vou falar. É com ele que eu vou falar. E ela falou: chega para cá que eu quero falar contigo. Ele fala: eu estou te ouvindo. E aí então aquela mulher, irmãos, na sabedoria dela, ela começa a compartilhar com ele. E ela diz o seguinte para ele: você não sabe que aqui em Abel é o lugar aonde se resolve as questões? Você não sabe que aqui em Abel é o lugar aonde existe bons conselheiros? Irmãos, Abel Bet-Maaca era uma cidade conhecida e reconhecida por ter naquele lugar bons conselheiros. E foi lá que Joabe foi buscar o Sebá. E ela, quando vai até Joabe, ela vai com o argumento da sabedoria dela. Você nunca ouviu falar que aqui em Abel é lugar de resolver questões? Então vamos resolver essa questão. O que me chamou a atenção nessa palavra é que Abel Bet-Maaca é um lugar reconhecido por conselhos e sabedoria. E eu fiz uma pergunta para mim: Senhor, como que a Peniel tem sido conhecida? Angra dos Reis tem sido conhecida como uma cidade mais violenta do estado. Lamentavelmente. Lamentavelmente. A cidade que foi muito tempo reconhecida como a cidade das 365 ilhas, como a cidade da ilha que é uma das 7 maravilhas do mundo, hoje ela é reconhecida como a cidade mais violenta do estado. E a pergunta que eu faço para mim, que eu faço para a igreja: como nós temos sido reconhecidos? Como as pessoas têm nos reconhecido? Qual é a fama que nós temos? Que fama a Igreja Bíblica Congregacional Peniel tem? Fama de um lugar de bons conselheiros? Fama de um lugar que, quando vê o perigo cercando, se levanta com conselho de sabedoria, se levanta com conhecimento e coloca o conhecimento em prática, coloca tudo aquilo que aprendeu em ação. Eu creio que esse, irmão, é o desejo do coração de Deus quando a gente ouve essa palavra. Nós precisamos ter a atitude dessa mulher, nos levantar com sabedoria e com bons conselhos. Nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos como conselheiros. Provérbios vai dizer que coisa boa é um bom conselho na hora certa. Provérbios vai dizer que no meio dos conselhos há sabedoria. O que falta muito, irmãos, dentro da nossa casa, dentro da igreja, é conselheiros se levantando. Nós precisamos nos levantar como conselheiros, porque Deus nos chama como conselheiros. Domingo eu estava assistindo o culto, adorando a Deus, e de repente o Bento começou a chutar a cadeira, fazer mais ou menos como se ele estivesse lutando, né? E então eu sentei do lado dele, e eu chamei ele, ele sentou, e eu falei para ele, Bento, agora, você está vendo que nós estamos louvando? E ele falou, fez assim. Eu falei, você está vendo? Está todo mundo ali louvando a Deus. Esse momento agora é o momento de nós louvarmos a Deus. Cantar hinos para o Senhor. Canta os hinos para Jesus. Não é a hora de você brincar de luta agora. Agora é a hora de louvar. E na mesma hora ele começou a louvar. Nós precisamos ser conselheiros. Nós precisamos observar as questões. Nós precisamos olhar e observar o perigo que nos cerca. Deus precisa abrir os nossos olhos. E nós precisamos nos levantar. Não com conselhos humanos. Não conselhos daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas conselhos conforme diz as Escrituras, conforme diz a palavra. São esses conselhos que nós precisamos dar uns para os outros. A gente tem visto muita liderança caindo. A gente tem visto muita gente metendo os pés pelas mãos. E nós não vemos os conselheiros. A gente vê jovens metendo os pés pelas mãos, a gente não vê conselheiros. A gente vê irmãs metendo os pés pelas mãos e a gente não vê, cadê os conselheiros da casa do Senhor?
Cadê os conselheiros que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão anos e anos e anos adquirindo conhecimento? Cadê os conselheiros para colocar tudo isso em prática? Aonde está a sabedoria da igreja, irmãos? Aonde está a nossa sabedoria? Para onde ela foi? A palavra de Deus fala que a sabedoria, ela é muito mais valiosa do que o ouro. Nós devemos buscar ela muito mais do que as pedras preciosas. E a Bíblia fala, se quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. E Ele dá sem medidas. Mas o fato é que a gente não pede sabedoria, sabe por quê? Porque nós queremos outras coisas, são mais importantes. Tem muito mais coisas importantes na nossa vida. Então a gente não pede sabedoria, não. A gente quer casa própria, a gente quer carro do ano, a gente quer casar, a gente quer namorar. E a gente quer tanta coisa. Um dos textos que mais alegra o meu coração, irmãos, é a oração de Salomão. É quando Salomão, Deus aparece para Salomão em sonho e pergunta para ele, pede o que você quiser porque eu vou te dar. E aí então Salomão disse assim, Senhor, eu quero um coração compreensível. Eu quero um coração que compreenda as questões. Eu quero um coração entendido. Eu quero sabedoria, Senhor, para julgar o povo, porque o povo é muito grande e eu, Senhor, eu sou apenas um menino. Diante do próprio Deus, ele podia pedir o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele pediu algo para servir a Deus. E aí Deus então disse para ele, olha, visto que você não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar prosperidade, e o seu nome vai ser reconhecido em toda a terra. Nós precisamos pedir sabedoria, irmãos. Sabedoria para educar os nossos filhos. Sabedoria para lidar com os esposos. Sabedoria para lidar com o nosso trabalho. Sabedoria para lidar com a casa do Senhor. Sabedoria para lidar com a igreja que não é nossa, é do Senhor. Sabedoria para exercer o chamado que Deus nos deu, que não é nosso, é do Senhor. Sabedoria para entender que tudo na vida vai passar. Tudo vai passar. Sabedoria para entender a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Sabedoria para entender o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu sou falha, pecador e eu preciso do Senhor. Irmãos, analisa comigo quantos anos nós estamos aqui. Quantos anos nós estamos servindo a Deus? Quantos anos nós estamos na casa do Senhor? Quanto conhecimento a gente adquiriu, irmãos? Quanta coisa a gente adquiriu? E a sabedoria é essa que Deus requer de nós. Colocar em prática tudo que a gente tem aprendido até aqui. É tempo, irmãos, de nós vivermos uma vida prática. Prática, colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos dado. Sabedoria, bons conselhos e atitude. Aquela mulher chama o homem, o Joabe, e ela fala para ele, olha, você não sabe que aqui é o lugar de sabedoria? Então ela fala assim para ele, ó, você espera um pouco, porque nós vamos resolver essa questão. Ela entra na cidade, reúne com os líderes da cidade, e ela conselheiramente dá conselho para aquela cidade, e ela diz para Joabe, espera um pouco, porque eu ainda hoje jogo a cabeça de Sebá por dentro da cidade e entrego nas tuas mãos. E aquela mulher se levanta com sabedoria e como conselheira, irmãos, e Deus levanta aquela mulher para impedir uma grande guerra dentro daquela cidade. Uma destruição poderia acontecer ali. Mas a gente precisa ser sábio, termos bons conselhos e tomarmos atitudes. E tem atitudes que a gente tem que tomar que são difíceis, mas que precisam ser tomadas. A atitude que aquela mulher tomou junto com a liderança da sua cidade é que Sebá, ele era um homem encrenqueiro, briguento, filho de Belial. E aí então, o conselho foi, corta a cabeça dele, joga a cabeça dele por cima da cidade e vai cair lá do outro lado. E foi o que aconteceu. Eles tomaram uma atitude difícil, mas uma atitude que tinha que ser tomada. Joabe, quando viu aquilo, que a cabeça do inimigo estava ali, deu um grito de alerta, reuniu todos os seus soldados que estavam ao redor da cidade e recuaram e foram embora. E teve paz naquele lugar. Então, queridos,
Assim como aquela mulher, a gente precisa ser sábio, dar bons conselhos, e a gente vai precisar tomar atitudes na nossa vida. Eu gosto muito de final de ano. Gosto muito desse tempo que a gente para fazer algumas reflexões. E algumas coisas durante esse ano a gente vai precisar tomar algumas atitudes. A gente precisa sempre analisar. Senhor, quais as atitudes eu preciso tomar? Quais as cabeças que eu preciso cortar? A cabeça da preguiça, da falta da busca, do mesmice, ou então da murmuração. Quais são as cabeças que eu preciso cortar para livrar a minha cidade, para livrar a minha casa, para livrar o meu povo? Nesse texto eles tiveram que cortar a cabeça de um homem. Era um homem de Belial. Era um homem que não tinha nada com Israel. Era um homem que se levantou contra o ungido do Senhor. Mas eu percebo, irmãos, que atitudes precisam ser tomadas na nossa vida. A gente precisa buscar o Senhor e pedir a direção de Deus. Senhor, quais as atitudes que eu preciso tomar para que a minha casa tenha paz? Para que haja paz dentro da tua casa? Para que haja paz no meio do teu povo? Quais as atitudes que eu preciso tomar? Eu preciso tomar a responsabilidade. Nós, como liderança da igreja, nós temos uma grande responsabilidade. Muito grande. E a gente precisa, como liderança da igreja, nos levantar como bons conselheiros. Mesmo que a gente tenha que aconselhar pessoas grandes, mas a gente precisa. Aquela mulher foi até o comandante. Quem é ela para ir até o comandante? Uma mulher sábia. Uma mulher que morava na cidade, reconhecida como lugar de conselhos. Eu quero viver num lugar assim. Nós queremos viver num lugar assim. Queremos que a nossa casa seja reconhecida como uma casa de bons conselheiros. Aonde você vai dar um conselho um para o outro. Esposa, filho, genro, nora. Aonde um pode dar conselhos para o outro. Com humildade e temor do Senhor. E como igreja, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa estar preparado para isso, irmãos. Não tem como a gente fechar os olhos e fingir que a gente não está vendo certas coisas. Não tem como. Mesmo que sejam homens grandes. A gente precisa, no temor do Senhor, na direção do Senhor, a gente precisa falar como aquela mulher. Joabe, venha cá que eu quero falar contigo. E ele diz, pode falar que eu estou te ouvindo. Joabe, apesar de ter uma posição de comandante, ele teve humildade para ouvir uma mulher que nem mesmo a Bíblia refere-se o nome dela. E a gente precisa na igreja, irmãos, é pessoas que se levantem para dar bons conselhos, e é pessoas que vão receber o conselho, sejam humildes para receber. A gente precisa no meio da igreja de humildade mesmo, sabe? A gente precisa nos colocar um na direção do outro e saber que não tem ninguém maior, ninguém menor, não. Somos iguais diante de Deus. A gente precisa disso. A gente precisa romper esse ano de 2018, entregar tudo na mão de Deus e determinar, Senhor, serei mulher de atitude. Mas atitudes que glorifiquem o teu nome. Atitudes que honrem o nome do Senhor e que exalte ao Senhor. Cadê os nossos adolescentes? Aonde estão os conselheiros para aconselhá-los? Aonde estão os nossos jovens? Cadê os conselheiros para aconselhar os jovens? As mulheres mais velhas, cadê elas? Que precisa, biblicamente, ensinar as mais novas. Aonde está, irmãos? Abel Bet-Maaca, lugar conhecido como um lugar de resolver as questões. Um lugar de bons conselheiros. Que Deus faça de Peniel esse lugar. Um lugar de resolver questões. Lugar de bons conselheiros. O lugar onde as pessoas vão dizer assim, vão olhar para mim, para você, e vão falar assim, não, eu vou até ela porque eu sei que ela dará um bom conselho a mim da parte de Deus. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E quando a gente observar o perigo,
A gente precisa se levantar como essa mulher e gritar bem alto. E o que eu gosto muito nessa palavra é que essa mulher dá valor ao diálogo, sempre. Irmãos, numa relação, quando perde-se o diálogo, perde-se tudo. Quando se não tem mais diálogo, não se tem mais nada, irmãos. Seja no casamento, seja entre pai e filho, seja entre irmãos. Quando a gente perde o diálogo, se não há comunicação, se não existe uma boa comunicação entre nós, se não existir um bom diálogo entre nós, irmãos, fica muito difícil a situação. Mas quando a gente preserva o diálogo, quando a gente vai estar sempre pronto para ter uma conversa, quando a gente vai estar sempre pronto para sentar e conversar. Esse é um dos maiores males desse tempo. Ninguém tem tempo para conversar com ninguém. Ninguém tem tempo para bater um tete a tete com ninguém, porque tudo é no WhatsApp, tudo é online, tudo é nas redes, né? Ninguém senta olho no olho, vão bater um papo, vão tomar um café, vamos conversar, o que está acontecendo? Não. Quando a gente começa a ter os relacionamentos meio que milindrados, a gente se afasta. Um se afasta do outro. A gente afasta dos irmãos, marido se afasta da esposa, filho se afasta dos pais, os pais se afastam do filho, e aí fica difícil. Eu gosto muito dessa palavra porque eu percebo que essa mulher, ela dá muito valor ao diálogo. E ao diálogo simples. Ela não veio com grandes palavras sábias. Ela não veio com aquelas palavras que você não sabe nem o significado delas, não. Ela só falou: Joabe, venha cá, quero falar contigo. E ela usou o argumento que era o valor daquele lugar. Sabe qual é o nosso argumento, nossos irmãos? Meus irmãos, é o nosso valor. Esse é o nosso argumento. A experiência que nós temos na caminhada com Deus. Os jovens precisam olhar para a igreja, precisam olhar para nós, um pouquinho mais velho, e ver a experiência que a gente tem com Deus. Mas que experiência que ninguém sabe de nada? Que experiência que ninguém conta testemunho de nada? Que experiência é essa? Hoje em dia não se dá mais testemunho, não se fala mais das experiências com Deus, não se expõe mais a caminhada, ninguém sabe de nada. E como é que então as pessoas vão saber? Como é que os mais novos vão aprender alguma coisa conosco, se nós também não falamos mais nada para eles? Relacionamento precisa ser restaurado, irmãos. Restaurado com sabedoria, restaurado com bons conselhos, restaurado com atitudes que glorifiquem o nome do Senhor, mesmo que cabeças tenham que ser cortadas. Se tiver que ser cortado, tem que ser. O que tiver que fazer, a gente tem que fazer. Mesmo que tenhamos que tomar atitudes difíceis na vida, mas muitas das vezes elas são necessárias a serem tomadas. Mas uma coisa é, o Senhor sempre nos chama para tomar atitudes. Deus sempre vai nos chamar para tomar atitude. O fato é ouvirmos a voz de Deus para saber qual atitude tomar. Eu gosto de um texto que fala em Eclesiastes: para cada situação há uma maneira certa de agir. Se diante de uma situação houve muita confusão, quem sabe aquela situação não foi agida da maneira certa. A gente tem que rever, a gente tem que pensar, a gente tem que analisar e muitas das vezes fazer o caminho de volta. Reparar o que tem que ser reparado e prosseguir para a glória de Deus. Amém? Guarde essa cidade, esse nome no teu coração. É difícil. Abel Bet-Maca, o lugar de bons conselheiros. E eu quero que você repita comigo assim: o meu desejo é que Peniel seja um lugar conhecido e reconhecido como um lugar de bons conselheiros. Amém, queridos? Pessoas que agem, mas na força do Senhor, na direção do Senhor, com oração, com palavra, e abençoe essa juventude maravilhosa que a gente tem. Amém? E abençoe essas crianças maravilhosas que a gente tem, esses adolescentes que Deus alcançou. Nós precisamos nos levantar, igreja.
E esse é o desejo do meu coração. E essa é a palavra que eu trago para os irmãos. Sendo essa aqui na Peniel talvez a minha última oportunidade de compartilhar a palavra de Deus do ano de 2018. E eu já agradeço aos irmãos todo carinho. Eu já agradeço a Deus por esse ano de 2018 que Deus me concedeu. Eu já estou louvando o Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Eu já estou glorificando a Deus no mês de dezembro, por todos os benefícios que o Senhor me concedeu nesse ano de 2018, e já estou agradecendo, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me guardado, até aqui o Senhor tem suprido minhas necessidades, o Senhor tem abastecido os meus celeiros, o Senhor tem renovado as minhas forças. Só o Senhor sabe o que eu tenho passado nesses últimos meses, em termos de, eu tenho até esse Salmo 103 fala que o Senhor renova as minhas forças como na juventude, como a águia. E eu tenho sido renovada por Deus a cada dia, e eu glorifico ao Senhor por isso. Então eu glorifico a Deus por este ano 2018, por cada noite que eu subi aqui nesse altar, por cada palavra que Deus compartilhou comigo para trazer para a sua igreja. Eu glorifico a Deus por isso, porque cada palavra que Deus trouxe a mim abençoou a minha vida, alimentou a minha alma, e eu tive a oportunidade de dividir com vocês. Então eu estou bem dizendo ao Senhor, e não quero esquecer, irmãos, de nenhum dos benefícios do Senhor. Nenhum. Eu não quero esquecer. Eu preciso dizer para minha alma, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. O Senhor é bom, irmãos, misericordioso, compassivo, o Deus que perdoa pecado. Nós precisamos agradecer, Senhor, obrigado, porque eu tenho um Deus que perdoa pecado. Obrigado porque eu tenho um Deus que me renova. Obrigado porque eu tenho um Deus que é bom. Obrigado porque eu tenho um Deus que tem misericórdia de mim. Um Deus que se coloca no meu lugar. Obrigada, Senhor. Então eu já estou bem dizendo ao Senhor, o ano não acabou ainda, mas eu já estou em dezembro já, me despedindo de 2018 com gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor. E colocando diante de Deus, Senhor, me levanta em 2019, com uma mulher de bons conselhos, uma mulher com sabedoria e que tenha que tomar atitudes, mas atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. Não me deixe tomar atitudes que envergonhem o teu nome. Eu não quero envergonhar o teu nome, mas eu quero glorificar o teu santo nome. E eu quero descansar tão somente em ti e colocar todas as minhas ansiedades aos teus pés, porque o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue falando ao seu coração através dessa palavra. Leia, medita e lembra de uma coisa. Quando a gente vence uma batalha, a gente já entra em outras. Mas o Senhor é o general de guerra que dá vitória ao seu povo. Amém? Que Deus nos faça vencer todas as batalhas, e o nome do Senhor seja glorificado para o louvor da sua glória. Amém? Deus abençoe.